Setembro de 2001. Por quase uma década, o homem mais procurado do mundo viveu a apenas 2 quilômetros de uma base militar no Paquistão. Sem telefone, sem internet, sem deixar rastros. Ele estava completamente fora do radar da maior máquina de inteligência do planeta. Quando finalmente encontraram Bin Laden, a missão durou apenas 40 minutos. Mas foram quase 10 anos de promessas políticas, pistas invisíveis, investigações frustradas e uma caçada que parecia impossível. Durante muito tempo, Bin Laden foi mais lenda do que realidade, um literal fantasma. E essa ausência só aumentava a pressão sobre os Estados Unidos, que viam sua imagem de potência global ser desafiada por um homem que teoricamente estava escondido em cavernas, longe dos olhos de drones e satélites. Até que um detalhe banal acendeu o alerta da inteligência americana e tudo começou a mudar. Então uma rede secreta foi ativada, mobilizando presidentes dos Estados Unidos, agentes da CIA e do FBI, espiões paquistaneses e a unidade mais letal da Marinha Americana, os Navy SEALs. Uma operação que não apenas eliminaria um dos maiores inimigos do Ocidente, mas também revelaria falhas constrangedoras, tanto no governo americano quanto entre os militares paquistaneses. Como alguém tão perigoso conseguiu se esconder por tanto tempo? E como a simples rotina de um mensageiro acabou desmontando o maior esconderijo do século? Mas a origem dessa caçada não está em Washington nem em Islamabad. Está em uma caverna no coração de Tora Bora. Dezembro de 2001. O mundo ainda estava em choque com os atentados de 11 de setembro quando a inteligência americana acreditou estar prestes a encerrar a caçada. Nas montanhas de Tora Bora, no Afeganistão, Osama Bin Laden foi avistado com clareza pela última vez. Mas, mesmo com bombardeios intensos, ele escapou pela fronteira do Paquistão. A partir dali, desapareceu, e com ele qualquer pista confiável sobre seu paradeiro. Quando precisava mudar de lugar, nunca seguia um trajeto linear. Fazia desvios longos, dava voltas, mudava de direção várias vezes e até passava por vilarejos fora de rota. Alternava entre viajar de carro, a pé ou em veículos de terceiros, sempre com paradas inesperadas para confundir qualquer tentativa de rastreamento. Para CIA, aquela fuga deixou claro que encontrar Bin Laden não seria uma tarefa rápida nem simples. Desde 1998, Bin Laden evitava qualquer comunicação que pudesse ser rastreada. Um ataque de mísseis anos antes havia sido guiado pelo sinal de um telefone via satélite. Ele aprendeu a lição. O silêncio era absoluto, e foi exatamente isso que fez a CIA mudar o jogo. Se não podiam encontrar o homem, encontrariam quem levava suas palavras ao mundo. Assim começou uma das investigações mais complexas da história moderna. Em 2002, durante interrogatórios em prisões secretas e na base de Guantánamo, um nome começou a aparecer com frequência: Abu Ahmed al-Qaeda. Os presos falavam dele com cuidado, quase como se não quisessem dar detalhes. Na época, a CIA sabia que Khalid Sheikh Mohammed, considerado o cérebro por trás dos atentados de 11 de setembro, estava preso. Quando perguntado sobre Al-Qaeda, ele disse que o homem não tinha mais importância na Al-Qaeda. Mas, em 2004, outro detento confirmou o oposto. Disse que Al-Qaeda era próximo de Bin Laden e de outros líderes da rede. Para os agentes, aquilo foi um sinal claro. Se figuras tão importantes tentavam esconder a relevância desse mensageiro, era porque ele tinha um papel crucial. A partir dali, a prioridade passou a ser encontrá-lo. Foi apenas em 2007 que sua verdadeira identidade veio à tona. Al-Qaeda, na realidade, chamava-se Ibrahim Said Ahmed. Mas transformar essa informação em localização exigiu anos de vigilância, paciência e cruzamento de dados. A missão já não era seguir o terrorista mais procurado do mundo, era seguir o homem que carregava suas mensagens. Entre 2002 e 2010, o rastro de Ibrahim foi ganhando forma, como uma fotografia revelada lentamente. Até que em agosto de 2010, a operação deu um salto. O mensageiro foi seguido até uma cidade pacata, de classe média no interior do Paquistão. E ali, a história entraria na reta final. Agosto de 2010.
Após anos de busca silenciosa, agentes da CIA finalmente conseguiram o que pareciam ser as peças finais de um quebra-cabeça impossível. Abu Ahmed al-Qaid, o mensageiro que se acreditava ser o elo direto com Bin Laden, foi localizado. Ele foi seguido discretamente até uma residência murada, em um bairro calmo de Abu Dhabi, no Paquistão. O que viram ali acendeu todos os alertas. A casa, conhecida entre os moradores como Waziristan Haveli, destoava do padrão da vizinhança. Era uma estrutura de 3 andares, com muros de até 5 metros, arame farpado no topo e um detalhe curioso. Os moradores queimavam o próprio lixo, enquanto todos os vizinhos deixavam os sacos para a coleta. Não havia internet nem telefone fixo. A varanda do último andar tinha um muro alto o suficiente para esconder alguém com 1,93 m de altura, exatamente a estatura de Bin Laden. E o mais impressionante, a casa ficava a pouco mais de 1 quilômetro da principal academia militar do Paquistão. Isso levantou suspeitas sobre a possível cumplicidade ou, no mínimo, uma grave falha das autoridades locais. A CIA montou uma vigilância intensa, alugou uma casa próxima e passou a observar tudo, dia e noite. Para não chamar atenção, usou drones RQ-170, equipados com tecnologia furtiva. Eles também realizaram um teste chamado Red Teaming. Nesse processo, especialistas de fora da investigação principal revisaram todas as informações, procurando possíveis erros ou indícios de que Bin Laden não estivesse naquela casa. Bem, a conclusão foi clara: nenhuma outra pessoa correspondia tão bem ao perfil do morador quanto Bin Laden. Mas ainda faltava uma prova definitiva. Sem fotos, sem gravações de voz, sem escutas, restava uma alternativa: DNA. Para isso, a CIA usou um método polêmico, uma campanha falsa de vacinação contra a poliomielite. O médico paquistanês Shakil Afrid foi recrutado para coletar amostras de crianças que viviam na casa, acreditando-se que fossem filhas de Bin Laden. A operação fracassou. Afrid só conseguiu parte das amostras antes de ser descoberto e preso pelas autoridades paquistanesas, que mais tarde o condenariam por traição. Mesmo assim, a convicção da CIA era quase absoluta. O comportamento reservado dos moradores, o esquema de segurança e a rotina de al-Qaid formavam um quadro convincente. Bin Laden estava ali. Era uma situação surreal. Um dos homens mais procurados do planeta vivendo em isolamento total, sem contato com o mundo exterior, a poucos passos de um centro militar estratégico do Paquistão. A CIA não precisava mais de pistas. Precisava de um plano. E ele já estava sendo preparado. A execução. A missão recebeu um nome simbólico: Operação Neptune Spear, ou Lança de Netuno. A referência ao tridente, presente no emblema da elite da Marinha Americana, marcava o início da fase final da maior caçada da história contemporânea. Depois de meses de vigilância em Abu Dhabi, o presidente Barack Obama se reuniu com seus principais conselheiros de segurança nacional para decidir como agir. Um bombardeio foi cogitado, mas descartado pelo risco de matar civis e destruir provas. Obama optou pela alternativa mais arriscada, uma incursão terrestre feita pelos Navy SEALs, a unidade de operações especiais mais temida da Marinha Americana. Com a decisão tomada, começou a preparação. Nos Estados Unidos, foram erguidas réplicas em tamanho real do complexo de Abu Dhabi, construídas em segredo para que os SEALs pudessem treinar cada detalhe da operação. Entrada, deslocamento, abordagem, nada foi deixado ao acaso. Até os muros altos e os espaços confinados do complexo foram repetidamente simulados para reduzir qualquer margem de erro. Com o plano afinado, restava executar. 1º de maio de 2011. Era noite, por volta das 23 horas no horário local, quando a operação teve início. 2 helicópteros Black Hawk modificados decolaram de Jalalabad, voando baixo para evitar radares paquistaneses. O primeiro helicóptero deveria pairar sobre o telhado e lançar os SEALs por cordas, surpreendendo os moradores pelo alto. O segundo iria posicionar outra equipe na entrada principal, criando um ataque simultâneo de múltiplos ângulos. Mas ao tentar pairar, o helicóptero perdeu sustentação e caiu no pátio interno, quebrando a cauda da aeronave. Ninguém ficou seriamente ferido e a operação prosseguiu.
O segundo Black Hawk pousou em um campo aberto ao lado da residência, e os operadores escalaram os muros para entrar. Enquanto isso, um helicóptero Chinook aguardava em um ponto isolado dentro do Paquistão, entre Jalalabad e Abbottabad. A bordo, cerca de 24 militares estavam prontos para intervir caso a missão falhasse, seja entrando em combate ou seja garantindo a retirada segura da equipe principal diante de uma reação das forças paquistanesas. Ao entrarem pelo portão que levava à casa de hóspedes, neutralizaram 3 homens, incluindo Al-Qaid, o mensageiro que havia levado a CIA até ali. No segundo piso, os SEALs encontraram Khalid Bin Laden, filho do terrorista, que foi morto ao confrontar a equipe. Computadores, pendrives e documentos estavam espalhados, um verdadeiro centro de operações offline. Restava o terceiro andar. Os operadores subiram a escada e localizaram Bin Laden. De acordo com relatos oficiais, ele tentou usar uma de suas esposas como escudo humano, mas foi abatido pelo operador Robert O'Neill. Minutos depois, o código mais aguardado ecoou até a Casa Branca: Jerônimo Ekia, inimigo morto em ação. Com a missão cumprida, a equipe se moveu rápido, recolheram as provas encontradas no complexo e destruíram o helicóptero acidentado para impedir que a sua tecnologia fosse estudada. O corpo de Bin Laden foi sacado para transporte e em menos de 40 minutos todos já estavam de volta ao Afeganistão. Nos pertences encontrados com ele, apenas 500 euros e 2 números de telefone costurados na roupa. Nenhuma arma. Pouco depois, o corpo foi levado ao Mar Arábico e sepultado em um local mantido em segredo, sob a justificativa de respeitar tradições islâmicas, uma decisão que logo gerou críticas e questionamentos diante da ausência de provas visuais. A operação, no entanto, foi recebida de forma bem diferente em cada parte do mundo. Nos Estados Unidos, a maioria da população aplaudiu a missão como um ato de justiça, quase 10 anos após os atentados de 11 de setembro. Já no Paquistão, prevaleceu a indignação. 2/3 da população condenaram o ataque e exigiram explicações de como forças estrangeiras puderam entrar, matar e sair do país sem resistência. As críticas não vieram apenas do Paquistão. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, também questionaram a legalidade da operação e o fato de Bin Laden estar desarmado no momento da morte. O então diretor da CIA, Leon Panetta, foi direto ao justificar a decisão. A ordem era matar Bin Laden. Para os Estados Unidos, a Operação Neptune Spear encerrou um capítulo. Mas as guerras e os efeitos políticos e diplomáticos dessa noite ainda se fariam sentir por muitos anos. Será que o mundo realmente ficou mais seguro depois da morte de Bin Laden? Ou só trocamos o inimigo visível por ameaças mais difíceis de rastrear? Deixe sua opinião nos comentários. Curtiu? Inscreva-se e continue conosco. Isso é só o começo. Run.